Irmãos, que a paz de Deus esteja com todos nós. Levamos o nosso pensamento a Deus e vamos fazer uma oração para harmonizar, para nos sintonizarmos com as forças maiores, né, que comandam o nosso trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Eu hoje quero falar sobre o nosso linguajar. Essa coisa que a gente faz cotidianamente, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, mas muitas vezes não sintoniza muito bem o nosso pensamento ou o nosso coração com aquilo que falamos, né? E aí acaba acontecendo umas dessintonias, né? E às vezes até alguns desentendimentos, porque as palavras não saem exatamente como nós gostaríamos. No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Haverá falsos cristos e falsos profetas, Lucas escreve que Jesus disse o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que o coração está cheio. Mateus escreveu o seguinte, que Jesus falou: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha e que por dentro são lobos vigaristas. Pelos seus frutos os conhecereis. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos as conhecereis. Os dois falam da mesma fala de Jesus, mas relatam da maneira que lembraram como é que aconteceu, né? Jesus está dizendo que a gente conhece uma pessoa pelo que ela faz e pelo que ela fala, né? Então, pelo que ela fala, você sabe o que está dentro daquela pessoa. Ou seja, nós, quando falamos, colocamos para fora aquilo que existe dentro de nós, de conhecimento, de emoção, de sentimentos, tudo isso que está compondo o nosso conjunto aqui, na hora que nos manifestamos, através das nossas atitudes e através das nossas palavras, nós mostramos para o mundo quem somos. Então, as pessoas nos conhecem pelo que falamos. Como é que falamos? Falamos bem, falamos tranquilamente, estamos sempre apontando só o que é bom ou estamos sempre de olho na vida dos outros, daquilo que não presta, apontando isso, apontando aquilo, ou seja, falando mal da vida dos outros? Como é que é? Quem faz, às vezes, não se dá conta da maldade que joga para fora, mas quem escuta, percebe. Até porque, às vezes, tem uma certa sensação estranha, porque a coisa, toda a fala vai carregada de energia, né? E, às vezes, a coisa sai meio pesada e você, opa, coisa aí está estranha, né? E a gente, então, se resguarda. A gente aprende a se resguardar daqueles que, costumeiramente, nós vemos falando bobagem, falando maldade, falando coisas que não convêm. Os
os toltecas, que é que não é um povo, mas é uma linha de sacerdotes mexicanos, das antigas, que existem até hoje. Eles ensinaram que nós precisamos prestar atenção no que falamos. E eles chamam atenção para a impecabilidade da palavra. A impecabilidade da palavra. No livro da Bíblia, no Gênesis da Bíblia, temos que, no início, havia o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Ora, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e sendo segundo Jesus de Nazaré, filhos dele, recebemos como herança a tarefa de co-criar o universo. E assim temos a nossa principal ferramenta de trabalho na palavra. Nós não prestamos atenção, não nos damos conta que nós criamos tudo à nossa volta a partir da palavra. Quando manifestamos o nosso desejo, você diz, eu quero comprar feijão, certo? Daqui a pouco você está com feijão na mão, porque você já anunciou que quer aquilo e você sai em busca daquilo que a sua palavra pronunciou. Ou seja, você sabe que vai lá e vai encontrar o que você está procurando. Mas eu não estou falando, mas não existe só as coisas físicas que a gente fala e que vai em busca, né? Você, por exemplo, fala dos seus sonhos, fala dos seus desejos, da sua vontade, daquilo que você quer para a sua vida, de alegria, de felicidade, de companheirismo, de várias coisas. Então você fala. Fala para quem? Às vezes fala para si mesmo, às vezes fala para as paredes e às vezes fala com Deus, fala com os espíritos, fala com tudo aquilo, com a espiritualidade que está sempre nos cercando. Então, quando eles nos escutam falar, eles sabem que aquilo é um desejo nosso. Se é um desejo nosso, é algo que nós queremos, então eles vão cercar das possibilidades de nós chegarmos lá. Eles abrem caminhos, facilitam as coisas para que a gente consiga chegar lá. Então, se nós queremos alguma coisa, pode ser positiva ou pode ser negativa. Você também pode querer uma coisa ruim, quer uma maldade. Também você fala, não existe discernimento do que é bom ou ruim. É o que você quer, você tem. Sabe? Porque tem as pessoas que fazem maldade, que desejam mal e também expressam através do pensamento da palavra. Ou seja, desejam, expressam e a palavra vai carregada de energia e atinge os objetivos que a pessoa quer. Ou machuca alguém pela palavra, pelo sentimento, ou machuca até às vezes de forma física, porque acaba colocando a pessoa numa situação tal que acaba se machucando. Então, nossa palavra, ela é uma ferramenta que nós recebemos como dom para nós comandarmos e criarmos a nossa vida e tudo aquilo que nós quisermos à nossa volta. A nossa palavra, ela tem o dom, tem a força da energia que nós chamamos de magia. A palavra é magia. Se você usa a palavra para o bem, você está fazendo uma magia branca, correto? Aquela que você faz para o bem. Mas se você usa a palavra para amaldiçoar, para falar mal, isso é magia negra, porque você vai machucar ou vai destruir reputação ou a vida de alguém com a sua palavra. Então, assim, cuidado, nós precisamos cuidar muito do que falamos. Ao invés de ficar tagarelando o dia inteiro para todo lado, sossega um pouco, presta atenção e vê se precisa realmente falar. E fala aquilo que só precisa, e não para ocupar espaço, para chamar atenção ou para encher o ouvido dos outros e encher o espaço de energia que às vezes nem é uma energia boa. Porque uma pessoa que fica falando abobrinha, fica falando bobagem, ela está carregando o ar de uma energia que não é muito agradável. Então, o que é que vai acontecer nesse ambiente que está cheio dessa energia que não é muito boa? Muitas coisas não dão certo. Muitas pessoas conseguem, se desorientam dentro de um ambiente desse, não é? Porque nem todo mundo anda centrado dentro de si, com o seu pensamento focado nas suas coisas, que pode, então, atravessar qualquer ambiente que não se machuca. Mas há pessoas que estão desavisadas, descuidadas, e acabam recebendo essa carga de energia nociva que vem por aí. O nosso cérebro é como uma antena parabólica que capta
a energia, que capta a vibração dos pensamentos e das vozes, do que se fala. O que você fala, você não escutou mais, mas ele está vibrando no ar. O que você pensa, ninguém escutou aqui, mas está vibrando no ar. E permanece. De maneira que outra pessoa que tiver uma frequência semelhante à sua, ela vai captar aquilo que você está pensando, o que você está falando. E ela vai pensar que é pensamento seu. Se for para uma coisa boa, ótimo. Mas se for para uma coisa ruim, você acaba induzindo outras pessoas a entrar numa fria, porque está emanando para o espaço um pensamento negativo, desqualificado. E tem gente que futrica o tempo todo, né? Assim, todos nós sabemos que é muito difícil silenciar o nosso pensamento. Esse macaco que pula de galho em galho aqui dentro da nossa cabeça, ele não sossega, né? Fala, fala e fala e mexe e vira e vira e vira. Então, um dos aprendizados que a gente tem, por exemplo, com o pessoal do Oriente, com os budistas, né? Esse povo que tem essa outra orientação espiritual, assim, mais milenar, né? Que ensinam a você silenciar, a meditar, né? Meditar é silenciar, né? Então, eles têm o hábito de meditar, o hábito de silenciar. E quando você aprende, cria o hábito de silenciar, você começa a perceber a delícia que é ficar em silêncio, dentro da sua mente, não é? O outro dia, na minha casa, eu estava no quintal e, de repente, eu sentado ao lado com a minha esposa, e, de repente, eu observei não tinha ruído nenhum, nada, nem uma folha, nem um passarinho cantando, nem carro passando na estrada, nada. Eu assim, meu Deus, esse silêncio eu não conhecia, sabe? Aos 72 anos, eu nunca tinha percebido o silêncio como eu percebi naquele dia. Aí eu disse para minha mulher assim, tu estás ouvindo o que eu estou ouvindo? Ela assim, silêncio. Também nunca vi igual. E ficamos nós dois ali, então vamos curtir. E ficamos dois ali sentados um bom tempo, absorvendo aquela coisa deliciosa que é o silêncio total, né? A minha casa lá em Santo Amaro, o ambiente é muito silencioso em volta, né? Todo mundo que vai lá, mas que lugar silencioso, que lugar calmo, assim, graças a Deus. Não tem barulho lá fora e não tem barulho aqui dentro. A gente aproveita para ficar quieto, né? Não tem televisão ligada lá o dia inteiro, falando abobrinha, não tem nada. A gente aproveita, tem uma música, ou para ficar quieto, ou para ficar quieto, para estudar, para ler, né? Em silêncio, né? Então, silêncio é uma bênção quando a gente conhece o silêncio e quando a gente aprende a valorizar o silêncio. Quem valoriza o silêncio não tagarela à toa, sabe? Porque acaba se incomodando com o seu próprio tagarelar, né? Tá falando, daqui a pouco se toca que tá tumultuando a si mesmo. Porque uma pessoa que está tagarelando assim à toa, ela não só tumultua o ambiente, tumultua também o seu interior, a sua mente, o seu coração, porque é uma coisa que está ali vibrando, né? Está provocando uma vibração desnecessária. Por meio da palavra, manifestamos nosso poder criativo. Foi isso que eu falei, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção no que falamos. A nossa fala cria. Então, se eu quero criar coisas boas, eu falo coisas boas. Se eu quero me cercar de coisas boas, eu só falo coisas boas. Não é? Mas se eu quiser tumultuar o ambiente, sai falando abobrinha, fala mal dos outros, né? Faz fofoca, faz qualquer coisa que já tumultua, e aí você talvez fique legal, porque talvez o que você quer mesmo é ficar no tumulto. Eu não entendo como, mas parece que tem gente que gosta, né? Ou gosta ou não se toca, né? De que tumultua, e de que o ambiente que ela está é tumultuado, que existe uma outra maneira de viver, que é no silêncio, que é na harmonia. Talvez a pessoa não conheça isso, nunca foi chamada a atenção para prestar atenção nisso, então ela vive nessa loucura do tumulto, da falação e da fofoca. Por meio da palavra, manifestamos nosso poder criativo, independente do idioma que falamos, pois o componente principal está na intenção com a qual nos manifestamos. Você pode falar português,
hindu, chinês, qualquer coisa. Não importa a palavra, mas sim a intenção que acompanha a palavra. Entendeu? Então, assim, quando você fala uma coisa para a pessoa, além do que você diz, acompanha essa fala um sentimento, uma emoção, um pensamento que acompanha isso aí, uma emoção que vai junto. Então, é essa carga energética da emoção acompanhada da palavra que causa o bem-estar ou o mal-estar nos outros. Não é necessariamente só a palavra, mas o que acompanha a palavra, né? O que sonhamos e o que sentimos manifestamos mediante nossas palavras. Nós precisamos dizer o que queremos para a nossa vida. Nós precisamos dizer o que queremos da nossa vida. Porque se nós não dissermos o que nós queremos para a nossa vida, nós podemos ser marionete do desejo dos outros. Podemos estar aqui vivendo a serviço dos outros. Outras pessoas podem usar a nossa energia, o nosso trabalho, a nossa presença para o interesse deles. Ou seja, você pensa que o cara é seu amigo? Não, ele está lhe usando. Você pensa que o cara é só seu parceiro? Não, ele pode estar só lhe usando. Não é? E a gente descobre isso quando acontece um pequeno desentendimento e o cara te larga de mão. Ou seja, não existe a possibilidade de entender o que é que aconteceu, porque as pessoas que se gostam, quando há um desentendimento, tentam conciliar, tentam descobrir o que aconteceu, querem voltar à harmonia, né? E quando às vezes é um cara que só está te usando, outro não deixasse de prestar o serviço que ele queria, ele te abandona e vai embora, não te quer mais, não te chama, não te procura, não tem mais interesse sobre você. Então o que é que eu estou querendo? O que é que eu estou querendo da vida? Nós precisamos saber, nós precisamos ter consciência. Afinal de contas, nós viemos aqui para a Terra com objetivos. Nós temos que ter sempre noção disso. Nós viemos para cá com objetivos. Esses objetivos, eles nascem do nosso interior como os nossos desejos, das coisas que nos dão alegria e que nos dão prazer de fazer. Chamado de nossos dons, né? Ou dos nossos desejos por coisas que nos dão prazer e alegria de viver. Então, nós precisamos estar atentos ao que brota de bom de dentro de nós e aí, então, a gente expressa no lugar certo. Não é? Você não sai dizendo para todo mundo o que você quer da sua vida. Você diz aonde você sabe que vai ter retorno, que ali é o lugar certo para expressar o que você quer. Porque se você sai dizendo para todo mundo, tem aquelas pessoas que não te querem tão bem assim e pode aproveitar a oportunidade para boicotar o teu sonho. Certo? Existe isso. Ouviram falar? Existe. Sim, existe. Então, a gente deixa para falar só no lugar certo. É preciso certificar que o lugar é certo para expressar o nosso desejo. Não é? Quando precisamos de dizer isso a alguém, para a pessoa certa, e não para qualquer um. A palavra é a mais poderosa ferramenta que o homem possui. É a ferramenta da magia que podemos usar tanto para o bem quanto para o mal. E aí isso chamamos de magia branca ou negra, isso eu já falei, né? Torna-se necessário, pois, atentar para qual uso fazemos de nossas palavras, uma vez que o bom uso pode criar coisas boas e o mau uso pode destruir e escravizar. Uma só palavra pode mudar o destino de uma pessoa ou de uma nação. Uma só palavra pode mudar o destino de uma pessoa ou de uma nação. Sabe? Quando um presidente da República pega o microfone em cadeia nacional e fala alguma coisa, ele está mexendo com o destino, com a vida de toda uma nação. Se esse cara fala um besterol lá, ele pode detonar com toda uma nação. Não é? Essa gente tem muito mais responsabilidade com a palavra do que nós, porque nós não temos esse comando assim em geral, né? Nós temos o que? Dentro da nossa família. Então, dentro da nossa família, é preciso prestar atenção no que dizemos. O que dizemos para os nossos filhos. Esses dias, meu neto chegou lá em casa dizendo: ô vó, eu tirei 9,5 em matemática. E a minha esposa disse: ah, que bom, querido, que deu um abraço e elogiou ele. Ele assim: ô vó, eu disse isso para o pai e ele disse: não é mais do que tua obrigação. O guri ficou chocado. Ficou chocado com a não receptividade do pai, né? Ele foi todo empolgado para contar para o pai uma coisa boa
isso não é mais do que tua obrigação, ele chocou. E quando ele chegou lá em casa, que ele falou que a avó disse que lindo, e abraçou e beijou ele assim, pô, era isso que eu queria. Eu queria um afago, eu queria que alguém comemorasse comigo a coisa boa que eu fiz, né? Tudo que a gente diz para os nossos filhos, grava, né? Eu já falei isso aqui em outras palavras e volto a falar porque isso é tão importante que a gente precisa prestar bastante atenção no que a gente fala para os nossos filhos. Grava, vira software, aqui, ó, na memória, fica gravado ali e ele passa a viver com aquilo como se fosse uma verdade e para ele aquilo é verdade e ele vai viver em função, vai ter aquilo como verdade na vida dele. Então, a gente precisa prestar atenção no que diz para os filhos, para as pessoas próximas de nós, porque essas pessoas são influenciadas pela nossa amizade, pelo nosso amor e acreditam naquilo que nós falamos. Então, é preciso ter responsabilidade com o que falamos. Durante a nossa infância, somos bombardeados por conceitos e opiniões de nossos pais e outros adultos a respeito de tudo e também a nosso respeito. E nós acreditamos e registramos tudo em nossa mente. Assim, nossa personalidade é formada. Com esses conceitos e ideias, passamos a fazer nossas trocas com o mundo, nos manifestando e nos posicionando. Tudo que nós fazemos, a troca que nós fazemos com o mundo, nós temos como referência aquilo que está gravado lá em casa, que foi o que nós aprendemos um dia com os nossos pais e nossos professores, principalmente, né? Ao captar a nossa atenção, a palavra pode entrar em nossa mente e alterar o conceito já estabelecido para melhor ou pior. Daí a necessidade da impecabilidade da palavra. Ou seja, quando alguém fala e a gente presta atenção, essa fala entra na nossa mente. E ela pode formar dentro de nós um conceito ou pode modificar conceitos que nós temos. Não é? Então, nós precisamos também aprender a avaliar aquilo que escutamos, se aquilo me interessa, se acredito que aquilo é verdade ou não. Existe algo novo, né, na humanidade, que é a questão da mídia, né? A mídia que nós, desde crianças, aprendemos a confiar como sendo um veículo de informação, os jornais de antiguidade, os rádios de antiguidade, faziam noticiário e a gente acreditava que aquilo era verdade. Porque provavelmente, antigamente, eles eram mais verossímeis, eles eram mais... o que eles falavam tinha mais a ver com a realidade. Mas hoje não é mais assim. Hoje a mídia, o que eles falam, nós já sabemos. Eles falam porque há interesses em falar o que eles falam. Então, eles conduzem toda a fala, todo o noticiário, toda a movimentação com a segunda intenção de formar em nós conceitos ou criar hábitos de consumo ou hábitos outros, qualquer que não vale a pena falar aqui, para interesse de outrem, né? Então, assim como nós precisamos prestar atenção no que as pessoas ao nosso lado falam, atenção naquilo que vem através dos meios de comunicação. Ali a coisa é bem complicada, porque ali, por trás de tudo, tem um interesse comercial, tem um interesse filosófico, muitos outros interesses, né? Políticos e etc. Que a gente precisa estar atento para não ficar dando corda, atenção a tudo que se escuta. Somos impecáveis, ou seja, sem pecado, quando assumimos a responsabilidade por nossos atos sem nos julgarmos nem nos atribuirmos culpa. Ou seja, essa impecabilidade da nossa palavra é sempre a impecabilidade, quer dizer, sem pecado, né? Quando assumimos a responsabilidade por nossos atos sem nos julgarmos nem nos atribuirmos culpa. Ou seja, quando nós falamos aquilo de coração, que brota de dentro de nós naturalmente, né? Disse Jesus, conhece o fruto, conhece a árvore pelo fruto, né?
Então, aquele fruto que eu dou para o mundo, a minha fala, o meu trabalho, aquilo que eu dou para o mundo, é diretamente relacionado com aquilo que eu sou. Que tipo de gente que eu sou. Se eu sou uma pessoa legal, se eu sou uma pessoa complicada, cheia de neura na cabeça. Então, o que eu boto para fora, o meu produto, o meu fruto, ele mostra quem eu sou. Ser impecável com a palavra começa por não usá-la contra nós mesmos. Essa é uma coisa que a gente precisa mesmo aprender, e de vez em quando a minha mulher me puxa a orelha por causa disso. Quando eu digo, eu sou assim, ela diz, opa, o que é que estás dizendo? Se tu dizes que és assim, tu estás afirmando essa negatividade, porque normalmente é uma coisa negativa, né? Tu estás reafirmando essa negatividade em ti. Você está assumindo e está fortalecendo. Então, quando nós falamos de nós, nós precisamos ser coerentes com o que nós somos e falar daquilo que há positivo em nós, não ficar colocando dentro de nós mesmos negatividades, coisas negativas, coisas que não interessam como sendo fazendo parte da nossa existência, né? Tem pessoas que são mimimi, são assim, coitadinha de mim, não sei o que, ficam assim se colocando para baixo. É uma tristeza ver o que a pessoa faz consigo mesmo, se colocando às vezes num nível muito inferior, não é? Vocês já viram gente assim, né? E é difícil lidar com uma pessoa dessa, porque como é que a gente coloca uma pessoa dessa para cima se a pessoa está ali se colocando para baixo o tempo todo, né? É o coitadinho de mim, né? O coitadinho de mim. Está sempre aí naquele mimimi do coitadinho de mim. Então, nós precisamos prestar atenção, senão não fazemos esse jogo também, sabe? Se nós não fazemos o jogo do coitadinho de mim. Se nós, para poder ganhar um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, se nós não fazemos que estamos carentes, que estamos com probleminha, e a gente começa a criar essa situação e às vezes acaba ficando mesmo doente ou com aquela necessidade, né? Uma vez me peguei chegando em casa, abrindo a porta, fazendo, ai, eu assim, como é que é? Não, entra normal, cara. Mas me flagrei no ato, né? Eu já ia fazer ali ai, coitado de mim. Cheguei na rua cansado do trabalho. Não, calma, eu até a porta eu estava bem, porque aqui daqui para frente eu vou fazer esse. Que estou carente? Se eu estou carente, eu digo para minha mulher, olha, eu estou carente, me abraça, me beija, porque eu estou carente, né? Mas não faz tipo carente, né? Nesse estado. Mas a gente precisa vigiar, porque às vezes a gente, sem querer, a gente entra numa vibe dessa, né? Uma vibe boa, né? O pecado começa por nos auto-rejeitarmos e assim vivermos sob uma tortura de culpa. Ser impecável com a palavra começa por não usá-la contra nós mesmos. Se assumirmos um compromisso conosco mesmo, de sermos impecáveis com nossas palavras, estaremos sempre manifestando a verdade e erradicando todo o veneno emocional que possa ter se alojado no nosso interior. Esse veneno emocional pode ter sido criado por nós ou pode ter sido porque nós demos ouvido ao que os outros falam, né? Às vezes o cara chega e nos agride com vontade de nos derrubar, nós escutamos e aceitamos o veneno. Ou seja, se nós aceitamos aquilo, o veneno fica dentro da nossa aura, né? Então a gente precisa se limpar, né? Um passezinho de vez em quando é bom, né? Que ajuda a gente a descarregar essas coisas que às vezes nós, sem querer, acabamos incorporando no nosso ser. A palavra é você. Você é o mensageiro. Ou seja, quando você expressa, quando você fala alguma coisa, lembre-se, essa palavra, o que você está colocando para fora, vem de dentro de você, portanto, ela é carregada do seu DNA. Ou seja, ela é você se transformando em palavras. Entendeu? Quando Jesus disse do bom fruto, da boa árvore dá bom fruto, então assim, aquilo que nós estamos colocando para fora, aquilo tem a ver com o que nós somos. Então, na maneira como nos manifestamos para o mundo, nós estamos dizendo para o mundo quem somos. O mundo percebe qual é o fruto que está saindo dessa árvore. E aí reconhece quem nós somos. Ou seja, é preciso estar atento para nós não colocarmos para fora algo que não tem nada a ver conosco. Vai soar falso, não é?
só faço, ou vamos estar enganando. Ou aí vamos estar intencionalmente enganando ou sem querer enganando, porque nós estamos falando a verdade das coisas que nós queremos falar. A nossa palavra tem que ser coerente com aquilo que nós somos, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de nos colocar diante do mundo. Cada ser tem uma mensagem. Cada ser tem uma mensagem. Cada um de nós veio ao mundo para dizer algo para o mundo. Nós não percebemos isso. Mas são as nossas atitudes, o nosso trabalho, a maneira como nos colocamos diante do mundo, é que é a mensagem que nós viemos trazer para o mundo. O que é que nós viemos dizer para o mundo? Cada um tem uma coisa em especial para dizer, que é essa coisa que caracteriza aquela pessoa. Quando você vê uma pessoa, você sabe que tipo de pessoa é aquela. Por quê? Da maneira como ela se manifesta, das coisas que ela diz, das atitudes dela. Ou seja, do que ela bota para fora de si mesmo. Então, nós estamos o tempo todo colocando também esse nós para fora através das nossas palavras e das nossas atitudes. Cuidado com o que nós estamos dizendo, para não falsear, não enganar ninguém. Bom, vocês sabem o que é fofoca? Acho que eu já falei isso aqui uma vez, né? Sabe o que é? Eu não sabia. Descobri faz pouco tempo. Pessoal de casa aí, já ouviram falar em fofoca? Já ouviram falar nisso alguma vez? Sabe o que significa isso? A fofoca é uma maldade, é uma energia ruim que uma pessoa mal intencionada, querendo denegrir, desmontar o caráter, o que a pessoa significa no contexto da sociedade, ou seja, quer causar uma maldade para alguém, ela cria uma inverdade ou se pauta em alguma deficiência que aquela pessoa tem, todos nós temos alguma deficiência, e joga para o mundo, né? Com a intenção de denegrir alguém. Como isso vai carregado de uma energia ruim, a pessoa que escuta sente essa energia ruim. A pessoa não percebe, às vezes, mas sente, tanto que ela sai correndo para jogar para fora. E quando ela vai contar para outro, ela se sente aliviada. Né? E, às vezes, no intuito de se livrar dessa carga negativa, ela conta para 3, 4, assim, para se livrar logo do abacaxi, porque aquilo ficou pesado dentro dela. Conseguiu botar para fora. Sabe? E aí, a fofoca roda, 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 roda. Isso é maldade pura. Isso é pura maldade que a gente precisa sempre estar conectado. E quando alguém vem com fuxico, você não recebe. Você escuta e aterra. Olha para o chão e diz, terra. Né? Faz um fio terra, né? E joga para a terra. Não tem que botar para frente. Você, o cara me incomodou, tira o sapato, bota o pé no chão, né? E descarrega. E descarrega essa energia ali, não passa para frente. Sim, 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 é bem isso. A maledicência morre em mim, não posso ir para frente. Não posso ir para frente. O que nos dizem forma softwares em nosso cérebro, eu falei, né? Que forma o nosso sistema de crenças. Então, se a gente ficar dando trela, quando a gente é criança já temos os softwares todos, as crenças todas que vieram dos pais. E essa gente não tem como escapar, porque a gente é criança, a gente não tem como julgar, aceita. Mas depois de adulto, nós podemos dizer, sim, eu quero isso em mim, ou não, né? Isso não me interessa, não me convém. Não quero viver com isso dentro de mim. Não quero agir dessa maneira. Não quero pensar assim. Então, nós podemos julgar. Tudo que você percebe é filtrado pelo seu sistema de crenças e o resultado é o seu sonho pessoal. Ou seja, tudo aquilo que nós captamos, escutamos, né? Isso vai formando e vai formando a nossa personalidade e vai formando aquilo que nós passamos a ser. Né? Então, cuidado com o que escutamos, cuidado com o que falamos. Bom? Vamos nessa? Vamos prestar mais atenção? Daqui a pouco às 7 horas tem mais estudo aqui no tênis, ok? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus? Vamos lá. Deixando que essa energia entre pelo topo da nossa cabeça. Essa energia que vem do centro do universo, que Jesus disse que se chama amor.
Deus é amor. Então, essa energia que é Deus entra em nós e é amor. E deixa que essa amorosidade tome conta do nosso ser. Não só do nosso corpo físico, mas do nosso corpo espiritual, todos os nossos corpos, que nós temos aí uns 6 ou 7 em camadas, né? Vamos revestir todo o nosso ser dessa amorosidade, dessa luz que vem de Deus. Nós aproveitamos essa luz, essa força para limpar tudo que tem dentro do nosso ser. Deixa sair. Até aquelas emoções, os sentimentos, os pensamentos, deixa vazar tudo, deixa tudo que isso vá para o espaço. Onde nosso pensamento for, nós podemos levar essa força, essa energia. Então vamos lá em casa. Vamos na casa dos nossos amigos que estão necessitados. Vamos aonde nós sabemos que há necessidade de uma força, de um carinho, de uma energia para levantar o ânimo e a saúde de alguém. Podemos fazer isso agora. Com essa sensação gostosa da presença de Deus aqui, voltamos a rezar e a fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Um grande abraço a todos. Até a próxima oportunidade.